Que a graça e a misericórdia do nosso Salvador, que se renovam a cada amanhecer, alcancem o seu coração agora mesmo, minha querida irmã. É um privilégio ter você aqui. Sinta o peso do dia sendo deixado de lado. Imagine que você está entrando em um lugar onde o julgamento não tem voz e onde o silêncio não é acusador, mas sim um colo de acolhimento. Hoje o Espírito Santo me trouxe aqui para ter uma conversa muito séria e libertadora com você. Precisamos entender, de uma vez por todas, que você não é a soma dos seus erros. Sei que conversamos recentemente sobre a mulher que você era antes das feridas e sobre a nova versão que Deus está chamando, mas hoje o nosso passo é mais profundo. Hoje, o Senhor quer arrancar a etiqueta de culpada que você mesma colou na sua testa e que tem impedido o seu caminhar. Muitas de nós caminhamos pelo deserto carregando uma mochila cheia de pedras. Cada pedra representa um eu não devia ter feito aquilo, um se eu pudesse voltar atrás, ou aquela vergonha que você esconde debaixo do tapete da alma. Você se olha no espelho e, em vez de ver a filha de Deus, você vê o rastro dos seus tropeços. Você se define pelas escolhas erradas, pelas palavras impensadas e pelas quedas que ninguém viu. Mas deixe-me te dizer algo que vai confrontar essa voz interna. O seu erro foi algo que você fez, não é quem você é. Existe uma distância abissal entre a sua conduta e a sua identidade em Cristo. O acusador quer que você se sinta um erro ambulante, mas o Pai te vê como um milagre em construção, como está escrito na Epístola aos Romanos, capítulo 8 e versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pare um segundo e deguste essa palavra, nenhuma. No original grego, a palavra usada para condenação é katakrima, que se refere a uma sentença judicial de punição. O que Paulo está nos dizendo, sob a inspiração do Espírito, é que o tribunal do céu já deu o veredito sobre a sua vida, e o veredito é absolvida. Se o juiz supremo rasgou a sua sentença de culpa, por que você ainda insiste em se sentar no banco dos réus? Por que você continua se punindo por algo que o sangue do Cordeiro já lavou? Andar segundo o Espírito é entender que a graça é maior do que a sua falha. Imagine que a sua consciência é como uma sala que ficou fechada por muito tempo, acumulando o pó da autocondenação. Cada vez que você se lembra de um erro passado, é como se jogasse mais poeira sobre os móveis. Mas o Senhor está abrindo as janelas dessa sala hoje. Ele está deixando o vento suave do Espírito entrar para limpar cada canto escuro. Esse vento não sopra para te envergonhar, ele sopra para te dar fôlego novo. No deserto, a areia muitas vezes encobre o caminho, e a culpa faz o mesmo com a nossa visão espiritual. Ela nos faz acreditar que Deus está longe, de braços cruzados, esperando um pedido de desculpas perfeito. Mas a verdade é que, enquanto você ensaiava o que dizer, o Pai já estava correndo ao seu encontro para te colocar o anel de filha e as sandálias de liberdade. Sabe aquela sensação de que você estragou o plano de Deus para a sua vida? Esqueça isso. Deus é o mestre em usar o que restou para fazer algo maior do que o que era antes. A sua história não é um rascunho borrado que ele jogou fora. É um manuscrito que ele está reescrevendo com a tinta da redenção. Os seus erros não têm o poder de anular o sacrifício da cruz. Se o seu erro fosse maior que a graça, então Jesus teria morrido em vão. Mas a graça superabunda onde o pecado abundou. Isso não é um incentivo para errar, mas é o socorro para quem caiu e não consegue se levantar por causa do peso da vergonha. A vergonha te faz se esconder entre as árvores, como Adão e Eva. Mas o amor de Deus te chama pelo nome para fora do esconderijo. Muitas irmãs que me ouvem agora são especialistas em perdoar os outros, mas são carrascas de si mesmas. Você libera o seu marido, libera os seus filhos, libera quem te feriu, mas não consegue se liberar da prisão da própria mente. Você vive sob uma lei de perfeccionismo que Deus nunca te impôs. O deserto é o lugar onde aprendemos que somos frágeis e que essa fragilidade é o palco onde o poder de Deus se manifesta.
A versão de você que o Pai está chamando agora, como conversamos anteriormente, é uma versão que caminha em liberdade, não em cima de ovos. É uma mulher que entende que, se tropeçar, tem um advogado fiel que a levanta, a limpa e diz: continua, filha, eu ainda estou aqui. A autocondenação é um ladrão de destinos. Ela sussurra no seu ouvido que você não pode orar porque falhou ontem, que você não pode servir na igreja porque o seu passado é feio, ou que você não merece ser feliz por causa daquela decisão errada. Mas o Senhor está quebrando essas algemas hoje. Ele está te dando uma cura da consciência. Sabe o que é isso? É a capacidade de lembrar do erro sem sentir a dor da punição. É ver a cicatriz e glorificar a Deus porque ela não dói mais. A graça de Deus é um mar esquecimento onde Ele lança as nossas transgressões. Se Deus já esqueceu, por que você continua tentando pescar esses erros de volta para a superfície? Deixe que o óleo da alegria substitua o espírito de angústia. Imagine que cada gota desse óleo está dissolvendo a rigidez da sua alma. Você não precisa mais se justificar para ninguém, nem para si mesma. A sua justiça vem do Senhor. Ele é a sua cobertura. O deserto muitas vezes nos torna secas e duras, mas a chuva mansa da misericórdia está caindo agora para amolecer o seu coração. Permita-se ser amada, permita-se ser perdoada. O perdão não é um sentimento, é uma decisão baseada na palavra. Se a palavra diz que não há condenação, então o assunto está encerrado, o tribunal está vazio, o seu advogado venceu a causa. Talvez você carregue a vergonha de um divórcio, de um erro na criação dos filhos, de uma falha moral, ou de um negócio que deu errado por imprudência. O mundo pode até te rotular por isso, mas Deus não usa os dicionários do mundo. Para o mundo você é aquela que errou. Para Deus você é aquela que foi comprada por um preço altíssimo. O seu valor não flutua de acordo com o seu desempenho. Você não vale menos quando erra, nem vale mais quando acerta. Você vale o sangue de Cristo. Esse valor é imutável. No deserto, a fresta de luz que entra hoje é para te mostrar que o sol da justiça brilha para todas, inclusive para as que acham que não merecem o calor. A cura da consciência começa quando você aceita que é humana e que a perfeição só pertence ao Pai. Pare de tentar ser Deus da sua própria vida, tentando controlar cada rastro de erro. Descanse na suficiência de Cristo. Essa liberdade vai te dar uma autoridade nova, sabe por quê? Porque quem foi muito perdoada, muito ama. A sua experiência com a graça vai se tornar a ferramenta para libertar outras mulheres que estão presas no mesmo cárcere de culpa que você habitou. A mulher que você está se tornando agora é uma mulher que exala a liberdade. Ela não caminha com a cabeça baixa, ela caminha com os olhos no autor e consumador da sua fé. Sinta agora o abraço de Deus removendo essa capa de cinzas. É tempo de vestir roupas novas. É tempo de voltar a cantar. É tempo de entender que o seu passado é um mestre, mas não é o seu Senhor. O seu Senhor é Jesus, e Ele diz que você é livre. O deserto está florescendo porque a água da vida está limpando o solo da sua alma. Não há mais lugar para a vergonha onde o amor é pleno. Respire a liberdade, viva a graça, caminhe na luz da consciência limpa. Agora é hora de falar com o Pai. Se você puder, feche os olhos agora e vamos nos entregar em oração falando com Ele. Senhor, Pai de infinita bondade e misericórdia, nós nos apresentamos diante de Ti, sabendo que nada está oculto aos Teus olhos. Senhor, Tu vês esta minha irmã que tem vivido sob o peso de uma culpa que não pertence mais a ela. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos agora toda corrente de autocondenação. Pedimos que o Teu Espírito Santo ministre uma cura profunda na consciência desta mulher. Remove toda a vergonha, todo o remorso paralisante e todo o medo do julgamento. Senhor, que ela consiga se perdoar assim como o Senhor já a perdoou. Lava a mente dela com o sangue do Cordeiro, purificando-a de toda mácula. Pai, que a partir de hoje, ela não se veja mais através dos seus erros, mas através da justiça de Cristo. Dá a ela a leveza de quem sabe que é amada apesar das falhas, que ela sinta o Teu abraço restaurador agora, sentindo que o fardo foi retirado de seus ombros. Sopra vida, sopra liberdade e sopra paz sobre a história dela. Tudo isso te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Minha querida irmã, receba esta paz que excede todo o entendimento. A sua dívida foi paga. Caminhe de cabeça erguida na luz da graça. Se esta palavra trouxe um alívio para a sua alma, não guarde esse tesouro só para você.
Compartilhe este episódio com uma amiga que vive se cobrando e que precisa saber que existe liberdade em Jesus. Seja um canal de cura para quem está sofrendo em silêncio com a culpa. Convido você a seguir o nosso podcast nas plataformas de áudio para estarmos juntas em cada novo passo, e se estiver no YouTube, curta, comente e compartilhe, não esquecendo de nos seguir para não perder o nosso próximo encontro, que será maravilhoso. E para encerrar, ainda deixo um versículo final. Como está escrito na primeira carta de João, capítulo 1 e versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que o Senhor te acompanhe, te escute e te fortaleça. Até o nosso próximo encontro.